Penélope fica surpresa ao ver o Calisto ali. Já Calisto fica bravo, pois por que ela foi para um lugar perigoso como esse, sozinha? Penélope pergunta como ele sabe que é ela. Ou melhor, como ele está ali quando deveria estar no norte? Calisto pergunta se isso realmente importa. Enquanto lá no fundo, um figurante pergunta para outro quem é aquele. Ao que o outro responde que parece que ele veio do oceano. Calisto pergunta se ela quer que ele fique maluco. Ele ouviu dizer que ela desapareceu do ducado assim que acordou. Então ele torturou os magos e foi para a capital parecendo um psicopata. Mas o Marquês, que sempre estava ao lado dela, pareceu não saber de nada. Como alguém pode ser tão cruel? Partir o coração dele uma vez não foi o bastante? Por que ela gosta de deixar ele maluco? Penélope não consegue respirar. Ela se lembra da Emily falando que ele segurou a mão dela toda noite enquanto implorava para ela acordar. O coração dela palpita quando ela escuta essa voz. Calisto então pergunta qual é a dessa aparência. Penélope diz que é magia. E Calisto acha que ela lhe parece familiar. Então ele pergunta se a forma anterior dela era um disfarce. E essa é a verdadeira forma dela. Penélope pergunta se o monstro bateu na cabeça dele. E tirando a pulseira, diz que é claro que isso é um disfarce. Mas Calisto disse aquilo só porque queria abraçar ela em sua forma original. Como ele poderia não reconhecê-la quando abandona reuniões e guerras toda vez que algo acontece com ela e sempre vem correndo? Penélope pede para ele a soltar, mas ele pede para ela nunca mais fazer isso. Ele entende agora o que ela quer. Não importa o que seja, ele vai fazer acontecer, mesmo que tenha que destruir o ducado ou se livrar do seu maldito título. Então ela nunca mais deve fazer isso. Penélope se pergunta o que ela vai fazer agora que está ouvindo essas palavras. Rosas vermelhas significam amor intenso. Calisto começa a dizer que gosta, mas alguém pigarreia, interrompendo o momento. Um figurante pergunta se ela era uma moça, mas outro manda ele calar a boca e analisar o ambiente. O capitão pede licença, mas se lembrando onde eles estão, Penélope fica morrendo de vergonha e empurra o príncipe para longe. Enquanto o príncipe fica em um canto machucado, Penélope pergunta ao capitão o que aconteceu. O homem informa que eles chegaram ao regime Arquina. O Kraken acabou empurrando o barco, então eles chegaram mais rápido que o esperado. Como ele disse antes de partirem, ancorar será difícil. Então, o que eles vão fazer? Calisto pergunta para onde eles deveriam ir. Penélope questiona se ele sabe para onde ela está indo. E Calisto pergunta se ela não cruzou o oceano em um barco porque tinha algo para fazer ali. Se for ela, ele tem certeza que ela vai usar aquele mapa antigo como da última vez. Achando estranho, Penélope pergunta como ele está segurando o mapa que se parece com o dela. Calisto percebe a besteira que fez e Penélope pede o mapa dele. Abrindo os dois mapas, ela vê que ambos marcam o mesmo lugar. Pressionando ele para revelar tudo, ela diz que aquela é a localização dela. Calisto diz que aquilo é só uma cópia. Então a característica do mapa original de reconhecê-la como seu dono foi transferida. Assustada, Penélope percebe que então quando ele apareceu na frente dela como fantasma na Ilha Soleil, bem que não fazia sentido. Calisto pede que ela não entenda mal, pois não foi intencional. Foi apenas um erro que ocorreu durante o processo de replicar o mapa dela, que também transferiu os dados de localização dela. Mas Penélope chama ele de stalker pervertido. O clima fica tão estranho que os figurantes resolvem até sair dali. Calisto diz que se ela não tivesse pisado na antiga região de Valta,
O mapa não teria mostrado a localização dela. E pergunta se existe algum idiota que ficaria parado enquanto sua amada está em perigo. Penélope pergunta quem é a amada dele. E ele questiona o que ela quer dizer com quem. É claro que é ela. Penélope pergunta se ele está falando sério, porque ela acha que ele está delirando bastante. Ele, inclusive, deveria ir para a enfermaria do palácio. Mas para acabar com essa DR e fazer a Penélope ficar quieta, Calisto lasca o beijão nela. Vendo a forma rude de falar, ele não está enganado. Vermelha feito um pimentão, Penélope se afasta, perguntando o que ele está fazendo. Ele é maluco. Calisto pergunta se maluco. Os insultos dela contra a família real são divertidos. Penélope está confusa, pois ele disse que emoções eram uma besteira e que eles deveriam ser apenas parceiros. Então, por que ele está sorrindo tão alegremente como se estivesse aliviado? Mudando de assunto, Penélope diz aos tripulantes que eles fizeram um bom trabalho. Ela vai usar magia a partir de agora, então eles devem pegar o dinheiro, consertar o barco quando retornarem e tratarem os feridos. Emocionado, o capitão diz que eles sobreviveram graças à dona do barco e agradecem a ela. Todos pedem que ela se cuide, e Penélope, olhando o mapa, se pergunta para onde ela precisa ir. Ela foi até ali, mas ela não sabe a geografia, então não sabe para onde ir. Calisto pergunta se ela está procurando a base dos Leilianos. Se for um templo, deve estar em algum lugar no centro do regime. Eles exploraram a área com magos quando planejaram a estratégia militar. Embora seja uma estimativa geral da localização por causa das barreiras, se for por ali, não será muito difícil para eles dois vagarem por um deserto árido. Penélope pergunta se ele realmente vai acompanhá-la. Calisto diz que abandonou a guerra por causa de alguém. Então ela acha mesmo que ele vai voltar para lá depois de cortar alguns tentáculos de polvo? Penélope diz que ele recebeu uma ordem imperial. E esse é mais um motivo pelo qual ele deveria ir embora. Mas Calisto diz que isso é mais importante para ele. Além do que, ele não precisa da permissão dela para ir a algum lugar. Sem mais argumentos, Penélope aceita silenciosamente a situação. De forma astuta, Calisto pergunta se ela não quer que ele vá com ela. O que deixa ela confusa, pois ela já aceitou. Só bem, esqueceu de falar isso, né? Ele diz que então ela pode ir sozinha. Já que ele tem seu próprio mapa, ele vai por conta própria. Penélope diz que ele não sabe o feitiço de teleporte. E dessa vez é ele quem fica sem saber o que dizer. Nesse caso, ele pede para ela levar ele com ela. Vendo ele corado, Penélope sorri. Mas o príncipe não gosta nem um pouco disso. Então ela apenas diz as palavras na outra língua, enquanto toca a mão dele. E assim eles se teleportam para o deserto. Lá é realmente um deserto árido. Calisto coloca o capuz na cabeça dela, dizendo que o sol está quente. Ele manda ela olhar para algo e informa que aquilo é o templo. Eles estão andando debaixo daquele sol escaldante, e Penélope já está cansada e sem fôlego. Então pede para eles fazer uma pausa. Ela pergunta se ele não está cansado, ainda mais considerando que está usando uma armadura. Mas Calisto pergunta se ela acha que ele nunca experienciou uma guerra no deserto antes. Ele acha que ela precisa ver as coisas de uma perspectiva diferente. Penélope pergunta se o motivo para ele ter vindo, mesmo estando em uma batalha, foi por causa dela. Calisto confirma, mas diz que isso não importa. Se eles não conseguirem parar a revolução só porque ele não está lá, então o Império merece cair. Ela pergunta se ele está machucado. Calisto diz que já faz um tempo que eles não se veem,
Então ela está dizendo coisas muito fofas. Mas ela não precisa se preocupar, que ele não vai criar situações em que precise usar o presente que ela deu a ele, porque seria um desperdício. Ela quer saber se ele não vai perguntar nada, mas Calixto não sabe o que deveria perguntar. Então ela diz que sobre o que aconteceu, sobre por que ela bebeu veneno, por que está ali, qual é a relação dela com o Marquês. Tem muitas coisas para o Calixto criticar. Ela ficou sabendo que ele foi para a capital primeiro, então ela sabe que ele ouviu as notícias sobre ela. Calixto pergunta se ela está falando sobre as notícias que a filha adotada do Duque espancou a filha biológica e fugiu. Ele soube que o jovem Duque estava procurando ela em todo lugar. Penélope fica brava com Derek por ele não ter desistido depois que ela o humilhou. Calixto manda ela não se preocupar com isso e fazer o que quiser. Se ela quer matar monstros, então pode fazer isso. E se quiser derrotar os Leilianos, pode fazer isso também. Ele apenas pede que ela deixe ele ficar ao lado dela. Penélope não consegue entender ele. O modo difícil acabou. Ela pensou que tinha deixado todas as emoções para trás no dia da cerimônia de maioridade. Então por que ele? Ele diz que ela não precisa entender ele. Mas ele tem certeza de que as coisas que importam para ela agora não são mais sobre isso. Ela pensa que ele está certo. Todos os planos de fuga dela e o interesse pelo qual ela era obcecada agora não tem mais sentido. O objetivo e o motivo para ela viver desapareceram. Então o que é importante para ela agora? Ele diz que o que importa é que o que ela quiser fazer é o desejo dele também. Penélope pergunta se ele sabe o que ela quer fazer. Mas Calixto diz que pode ser qualquer coisa. E pergunta se ela quer despertar o povo morto de Leila e conquistar o mundo. Ela diz que ele está falando besteira de novo. E o lembra de que ele é o príncipe herdeiro. Para onde foi a integridade que ele falou? Mas o príncipe pergunta quem liga para isso. Ele acha que está tudo bem ela querer capturar o império e virar imperatriz. Penélope diz que não está brincando. Mas para ele, não importa o que seja, desde que ela deixe ele ficar ao lado dela. Ele não pode ficar? Penélope pensa que ele pode. O sorriso dele não foi afetado pela manipulação. Segurando a mão dela, ele diz para eles entrarem. Assim que entram, avistam uma longa escadaria que leva para baixo. Como está quente, Penélope tira o capuz. De novo, é no subsolo. Isso aconteceu em Soleil também. Talvez seja porque nem todo mundo gosta de entrar no subsolo. Eles não sabem o que vai sair dali, então é preciso ter cuidado. Ali está quieto. Não há monstros ou devotos. É como se toda a vida tivesse desaparecido. Esse é o túmulo antigo de Leila. Calixto fica confuso pela Penélope ter dito que aquilo é um túmulo, já que ele pensou que fosse um templo. Mas algo chama a atenção da Penélope. Ela finalmente encontrou o espelho da verdade. O sistema informa que o episódio principal, o fragmento da verdade, começou. Ela tem o direito à verdade, já que encontrou o espelho. Penélope fica confusa com esse papo de direito de saber a verdade. Enquanto Calixto quer saber que lixo é aquele, e se ela foi ali para encontrar isso. O sistema pergunta se ela quer ler a história oculta atrás do espelho da verdade. Particularmente, Penélope não está tão interessada nisso. Mas se é uma história oculta, então deve estar ligada ao final secreto. Ela não tem escolha, então deveria aceitar? Ela pede para o Calixto esperar um pouco, e então aperta em sim. Um forte brilho os envolve. Penélope começa a ser sugada, e Calixto chama por ela desesperado. Quando ela abre os olhos, está em um local escuro, onde tudo que pode ser visto é uma tela de carregamento em 79%. Ela chama o príncipe,
e a tela chega em 100%. Uma voz começa a dizer que o jogo de simulação mais picante é o projeto de amor da senhorita. E Penélope percebe que esse é o anúncio do jogo. A voz continua a dizer que tem uma variedade de belos personagens para conquistar. Ela deve derrotar a vilã, que fica no caminho da protagonista, e se tornar rica e respeitável. Penélope não sabe por que estão mostrando algo que ela já assistiu várias vezes no mundo real, e se pergunta se tem um botão de pular. Mas mais importante, para onde o Calisto foi? A voz continua a dizer que eles irão dar uma olhada no mundo dentro do jogo. E Penélope percebe que essa parte não estava no anúncio oficial. No começo, vivia um dragão dourado que governou pacificamente o continente de Ioka. O dragão dourado protegeu os humanos, suprimindo a escuridão debaixo de suas asas. Em seus momentos finais, o dragão deixou um dente canino imbuído com poderes místicos para os humanos. A localização atual do dente é desconhecida, mas a dica é a família imperial. Calisto contou essa lenda a ela, então ela é verdadeira? Depois de algum tempo, a escuridão começou a se espalhar pela terra. A escuridão se tornou um deus e estabeleceu uma nação chamada Valta e começou a massacrar os humanos. Havia um grupo que travou uma guerra feroz para pará-los, e eles eram os magos antigos. Os magos antigos desistiram de suas almas como último recurso para criar ferramentas mágicas para selar os Leilianos. Os Leilianos atacaram o espelho sem parar e conseguiram quebrar um pequeno pedaço. Mas apesar disso, o espelho da verdade foi ativado com sucesso. Entretanto, já que o espelho estava quebrado, uma jovem Leiliana escapou de ser selada. Penélope ouve uma mensagem de voz. A jovem Leiliana diz que seus pais e irmãos estão mortos ou aprisionados. Então, ela está sozinha. Ela vai vingá-los, tomar a família dela e matá-la. A jovem Leiliana começou a desenvolver seus poderes. Se ela pudesse quebrar o selo dos seus irmãos, ela iria para o palácio para obter aquilo. Às vezes, essa Leiliana possui o corpo de crianças pobres, garotas jovens ou pessoas mais velhas, e se escondeu entre os vivos. Mas então, a Leiliana encontrou um corpo perfeito para se infiltrar no palácio. O corpo da Ivone. A Leiliana roubou o corpo da garota e se tornou uma linda jovem. Usando o fragmento do espelho, ela gradualmente fez uma lavagem cerebral em sua presa como armadilha. Penélope percebe que esse é o Vinté no modo normal. Conforme planejado, Ivone entrou na mansão do Duque e encontrou a falsa filha que carregava o sangue dos magos antigos, Penélope. Penélope fica surpresa ao descobrir que é uma descendente dos magos antigos. A Penélope do jogo manda Ivone ir embora. Ivone deve sair da casa dela agora. Infelizmente, a linhagem era muito fraca para herdar a mana. No entanto, os instintos dormentes da Penélope estavam cientes da Leiliana dentro da Ivone. Uma pergunta rápida. O que os Leilianos deixaram para trás no momento em que foram selados no espelho da verdade? Correto! A maldição da rejeição que foi lançada nos magos. Ficou extremamente difícil para Penélope conquistar o coração das pessoas à sua volta. Ninguém podia parar a Ivone, que conseguiu se livrar da vilã facilmente. Depois que Penélope saiu do caminho, Ivone começou um relacionamento com o príncipe herdeiro e entrou no Palácio Imperial. Ela usou o dente canino do dragão dourado, assim como o fragmento do espelho, e libertou seus irmãos do selo. Depois disso, os Leilianos governaram a Terra. Todos os seres vivos se tornaram suas presas. Até mesmo os magos que tentaram lutar contra essa escuridão aguardaram a queda do mundo. Esse é o fim da história secreta do modo normal. Penélope fica confusa por essa ser a verdade escondida que o sistema iria mostrar para ela. A história da origem sem sentido da Penélope? O final do modo normal, que era tão óbvio?
Ela não pediu por isso. Então o que o sistema quer que ela faça? Ele não disse nada que ela queria saber. Por que ela veio pra dentro desse jogo? E quem diabos é ele? Por que ela? Ela manda o sistema lhe dizer. O sistema começa a piscar. E diz que, porém, muito tempo depois, houve um mago que foi libertado da manipulação e sobreviveu. Vinter. Penélope fica surpresa, se perguntando se aquele é o Vinter. Vinter diz que então ela foi a única. O espelho da verdade mostrou tudo a ele. Então agora ele entende. Ela foi a única que lutou contra os Lelianos que os levaram à morte. Tudo que aconteceu foi por causa da tolice dele. Então ele vai pagar com sua alma. Se apoiando no espelho, Penélope pergunta o que o Vinter fez. E o sistema informa que em seus momentos finais, o mago usou magia proibida para voltar no tempo, queimando a si mesmo até mudar o destino do mundo. Assim ele prendeu o mundo em um loop infinito do tempo. Não importava quantas vezes fosse necessário, até que a tola da Penélope possa lutar e derrotar os Lelianos. Um monte de telas falando beco sem saída começa a aparecer na tela. Penélope cai de joelhos e o sistema informa que, enquanto repetia sua morte sem fim, a alma da Penélope se desfez e desapareceu. Penélope não podia mais voltar e o mundo preso pela magia proibida parou. Eles esperaram enquanto procuravam, cruzavam dimensões no tempo eterno até encontrarem um pequeno fragmento da alma dela em outro mundo. Penélope ouviu alguém perguntando se é isso. O projeto de amor da senhorita parece tão infantil. Como ficou tão popular com um título como esse? Ela se ouviu dizendo antes de começar o jogo. Essa pessoa era ela. Ela é a verdadeira protagonista que sobreviveu até agora. Superou o teste e salvou o mundo da vilã que vai destruí-lo. O sistema diz que essa é a rota secreta do modo difícil, onde ela tem que descobrir quem é a verdadeira vilã e pergunta se ela vai continuar com a missão. Como recompensa, ela vai receber o final secreto e o dente do dragão. Esse é o último episódio da rota principal. Então, após a conclusão, o jogo vai acabar e ela pode salvar a vida de alguém com a recompensa. Penélope manda o sistema não fazer ela rir. Ele espera que ela aceite isso? Que diferença faria? Ser arrastada para o mundo maldito que ela nem conhece, sofrendo muito. Nada disso mudaria. A recompensa é salvar a vida de alguém? E quanto à vida dela? Sua existência? Ela nem sabe se está viva ou morta em seu mundo original. O sistema começa a mostrar algo. E Penélope se pergunta se é por isso que essa recompensa existe. Seu corpo original está em uma cama de hospital. Ela ouve alguém perguntando por quanto tempo ela pretende dormir. Esse é o segundo bastardo do mundo real. Ele se desculpa com ela e pede para ela abrir os olhos, para ao menos deixar ele implorar por perdão. Penélope não entende que cena é essa. Porque ela está deitada na cama de um hospital. E o que diabos ele está falando? De repente, o irmão mais velho chega ali. O irmão mais novo pergunta por que o mais velho veio sozinho e onde o pai deles está. O mais velho explica que o pai teve que viajar urgentemente, pois há um cirurgião que é excepcional em remover tumores de pacientes em coma. Parece que o pai deles está se esforçando ao máximo. Como se o câncer de estômago não fosse o suficiente, agora teve o choque por excesso de trabalho. Que piada! Isso é o que acontece com a filha mais nova de uma família Shaibol. Penélope fica confusa. Ela está com câncer de estômago? Um dos irmãos diz que ouviu que ela estava trabalhando em 3 empregos de meio período. Ele deveria ter previsto isso quando ela se esforçou para entrar na universidade sozinha. Ele pensou que talvez ela pedisse para estudar no exterior, mesmo que odeie aceitar dinheiro deles. Todo mundo do grupo dela faz isso. Ela viu a cara do pai
quando disse que seria independente, ele já tinha preparado tudo para ela estudar no exterior como presente de formatura do ensino médio. A cara que ele fez quando ela surpreendeu não teve preço. Ela deve mesmo ter ressentimento do seu irmão, pois se ela acabou morrendo de fome desse jeito, é tudo culpa dele. Ele pensou que se ele a impedisse de vasculhar a cozinha à noite como uma vagabunda, ela começaria a fazer refeições decentes com eles. O que ele poderia dizer? Ela era muito mais nova, mas insistiu em morar sozinha. Ele achou que se colocasse ela num lugar onde ela não conseguisse virar sozinha, ela acabaria voltando cedo ou tarde. Ele nunca pensou que ela fosse resistir tão teimosamente. Ele não pode doar seus órgãos para ela? Ele está ficando louco de arrependimento por ter agido assim. O irmão mais velho diz que deve ser porque eles são todos lixos inúteis. Ele, o irmão e o pai. Para ela, pessoas como eles nunca poderiam ser dignos de ser chamados de família. Vemos seu pai implorando para o médico salvar sua filha. O sistema fecha a transmissão. Penélope descobriu que ainda está viva. Então tudo que aquele monstro mostrou a ela era uma ilusão. Ela não apodreceu em seu quarto e não foi humilhada e amaldiçoada, mesmo após a morte, por aqueles bastardos. Foi tudo lavagem cerebral, tudo falso. E ainda assim, por quê? Por que agora? Por que diabos ela está lutando tanto? Toda essa luta até agora parece inútil. Ela despreza aqueles bastardos por agirem assim só agora. E se odeia por se sentir aliviada, porque talvez ela não tenha sido odiada afinal. Ela vai morrer assim? O sistema pisca e mostra novamente a mesma mensagem. Agora ela entendeu. Essa recompensa final é para ela no mundo real. É por isso que ela tem que ver esse jogo até o fim. Com os olhos cheios de lágrimas, ela vai em direção ao sim. O espaço ali começa a se quebrar. Para descobrir a verdade, ela recebeu o espelho da verdade portátil, que é uma ferramenta mágica antiga. Ela deve usar esse poder para deter as forças do mal e salvar o mundo da crise. Mas a magia antiga consome uma grande quantidade de energia, então ela deve usar com cautela. Por fim, as almas dos antigos magos deixam uma mensagem para ela. Eles agradecem ela, pois foi graças ao ouro dela que eles conseguiram manter o espelho da verdade até agora. Penélope fica brava com isso. Não é de se admirar que eles ficavam extorquindo ela toda vez que ela fazia algo. O mundo ali se quebra, e Penélope desperta com alguém a chamando. Calisto fica feliz que ela finalmente acordou, pois ela havia deixado ele muito preocupado. Ela está nos braços do Calisto, e eles estão em volta de um monte de criaturas mortas. Ela pergunta o que aconteceu. E Calisto explica que quando o espelho brilhou, ela colapsou. Então monstros, que estavam à beira da morte, vieram atacando de todas as direções. Deviam estar reagindo à magia do espelho. O maldito espelho se destroçou em pó sem aviso. Então, o que diabos aconteceu? Só que quando ele olha, Penélope está com a carinha de choro mais fofa do mundo. Calisto fica simplesmente sem reação, já que ele não sabe qual é o problema, nem por que ela está chorando. Ela chora copiosamente, enquanto ele pede para ela não chorar. Nas mãos dela está o espelho portátil. Calisto solta a espada e abraça ela, a consolando silenciosamente. Ele diz que é tudo culpa dele. Penélope não acredita no que acabou de ver e experienciar. Esse item de recompensa, que parece algum tipo de brinquedo, é irritante, infantil e muito odioso. Ela realmente odeia esse mundo.